Olá, professor. Agora eu vim falar sobre os atos processuais, né? Os atos, esse termo em si, ele já é autoexplicativo, né? Quando a gente fala em atos processuais, o que a gente pensa, né? Determinadas ações dentro do processo em que dá continuidade, no caso, em que segue uma linha de raciocínio, em que segue vamos colocar assim, uma linha, né? De análise, de, de atividade no caso. Como assim? O juiz é processo inicial, né? Tudo certinho e começa os atos. Ele tem não tem uma forma específica, né? De acontecer, tipo assim, ele não é em regra determinado assunto. A regra é essa e é essa que tem que ser seguida. Não. Os atos processuais eles podem ser de forma livre no caso. Como assim de forma livre? Não tem uma regra específica, tipo, vamos colocar aqui a regra que a pessoa tenha uma regra, tipo, chegar em casa e tirar a sandália, né? Os atos processuais não tem essa regra, tipo, simples, regra que vai seguir a risca aquilo, entendeu? Ela pode ser variada de algumas formas. E em regra, né, os atos processuais eles são expedidos de forma pública, né? Como assim de forma pública? Para toda a população, no caso, para todos, exceto em situações de segredo de justiça, né? Que são aquelas situações de solução de casamento, algo do tipo. Eu acho interessante que os atos processuais, pelo juízo, ele já é meio que premeditado e meio que planejado, né? Pelo fato de tornar mais célere, no caso, o processo. Uma audiência que eu assisti, que depois da audiência de conciliação, é planejado, no caso, todos os atos processuais, todos os atos que vai acontecer até chegar na sentença, mas esses atos, eles podem, devido a alguma situação, né, que venha acontecer, algum imprevisto, esses atos, eles podem ser modificados, né, que é planejado uma coisa, mas de um determinado curso disso, o que planejou não saiu como esperado. Então, o que acontece? É, é, Pode, né, ter variação nisso, mas em regra é planejado todo o curso, né, depois da audiência de conciliação. Se não houver conciliação, é planejado todo o curso do processo, aquela fase de contestação, réplica. O juiz vai ter a fase de saneamento e organização para analisar, né, o sanear o que ficou pendente no processo, organizar como vai ser no caso e a fase probatória, tudo isso é tudo planejado. Os atos é um ato do processo, são os atos do processo. Esses andamentos no caso, né? Esses atos do processo eles podem se dar no caso em dias úteis, né? Entre eu creio que 8 horas e 20 horas da noite, né? Algo assim que eu não sabia, pensei que era só em horário corrido, tipo das 8 às meio-dia e das 2 às 18, né? Mesmo ele tendo esse horário um pouco mais alargado, ainda alguns processos, a celeridade, os atos, o andamento do processo ele acaba sendo demorado devido à quantidade de processo em que existe, né, nos juízos. E os atos processuais eles podem se dar por meio dos assistentes dos juízes ou também pelo próprio juiz, pelo próprio juiz né, esses atos, esses andamentos no processo. E também pode ser praticados pelas partes do processo a partir do momento em que as partes elas juntam, né, no caso a manifestação ou o que foi exigido no caso pelo juiz, né, pelo juízo, tanto pelo réu quanto pelo autor, pode se dar o andamento do processo, pode se dar os atos processuais também. E é isso. Valeu aí, professor, muito obrigado.